Shalom. Bom, nós temos então duas parashot. Parashot é o plural de parashá em hebraico, que significa porção. Para quem não sabe, os 5 primeiros livros da Bíblia foram divididos em 54 porções, que são equivalentes às 54 semanas do calendário judaico, calendário anual, né? Então, em cada semana, nas sinagogas, os judeus estudam uma parashá dessas 54. E aqui nessa igreja nós temos o costume de estudar as parashot seguindo o calendário judaico. Hoje nós estamos então com as parashot 27 e 28, que correspondem ao livro de Levítico, do capítulo 12 até o capítulo 15, ao todo, né? A parashá 27 seria estudada na semana passada, mas não foi, né? Não foi possível semana passada, então nós vamos estudar hoje as duas. O que, na minha opinião, é uma grande vantagem, porque as duas estão intimamente ligadas. Eu acho até muito difícil estudar uma sem estudar a outra. Eu não vou fazer um panorama desses capítulos, porque a Eulália já fez, então acho que não tem necessidade de eu fazer um panorama deles. Nós vamos diretamente para o assunto que eu quero trabalhar com vocês hoje, né? Estejam com as Bíblias em mãos e fiquem atentos. O nome ou o título desse estudo que eu fiz e quero compartilhar com vocês é Reabilitados para Dominar. E nós vamos entender o porquê desse título mais lá pelo final. Primeiro, eu queria ler com vocês, em Levítico, capítulo 13, 2 exemplos de textos. Bom, vamos esclarecer alguma coisa antes de ler. A Eulália falou a palavra lepra e ela interpretou a palavra lepra como uma possibilidade, se referindo ao problema das más línguas, né? E, além disso, a gente tem que levar em consideração que a palavra lepra aparece nas nossas Bíblias em português e aparece em outros idiomas também. Se você pegar uma Bíblia em inglês, vai estar escrito lepra lá, nesse capítulo 13 e no capítulo 14. Mas essas traduções são muito antigas. Vai estar escrito lepra em inglês, tá? Essas traduções são muito antigas, né? Essa tradução do João Ferreira de Almeida, que a gente usa majoritariamente, é uma tradução do século XVIII. No século XVIII ainda não havia conhecimento médico suficiente para discriminar as diversas doenças de pele que existem. Então, na verdade, o capítulo 13 e o capítulo 14 estão falando de muitas doenças de pele diferentes, que o João Ferreira traduziu como lepra para tudo. Existem versões mais atualizadas da Bíblia, por exemplo, a King James atualizada, que ela foi traduzida para português também. Ela já começa a fazer discriminação entre um tipo de doença e outro tipo de doença. Ela não usa só a palavra lepra, né? Então, e tem mais um detalhe. No hebraico, só tem uma palavra também para se referir a todas essas doenças de pele, que aparecem aí no capítulo 13 e 14. Então, o que a gente tem? Por que no hebraico só tem uma palavra para se referir a tudo? Porque Moisés, que escreveu esse texto, ou seja lá quem fez a revisão dele em algum momento, não tinha o conhecimento médico para determinar que sintoma se refere a que doença. Para ele tudo era uma coisa só, né? Mas quando a gente lê o texto, a gente percebe sintomas de diversas doenças. Então vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo de lepra mesmo, o que nós chamamos de lepra ainda hoje em dia, que é a hanseníase. Capítulo 13, versículo 3, dá uma olhada aí. O sacerdote, Levítico 13, 3. Isso. O sacerdote lhe examinará a praga na pele. Se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará imundo.
Quando a gente procura sintomas de hanseníase, a gente acha exatamente esses mesmos sintomas que foram citados aqui. Então, isso aqui é um texto, esse versículo está falando sobre hanseníase. E a palavra imundo também tem que ser lida com muita cautela mesmo. Porque quando se fala de imundo aqui, nós estamos falando de higiene, acho que a Eulália falou disso também. Nós estamos falando de higiene. Como a hanseníase é uma doença contagiosa, esse texto tem 3.600 anos, tá, gente? Vamos lembrar disso. Não é um texto de 20 anos atrás. É um texto de 3.600 anos. Então, qual que era a indicação que o texto fazia? Se a pessoa tem lepra, nós não temos tratamento para lepra 3.600 anos atrás. Então, para evitar que houvesse contaminação na comunidade, era recomendado que essa pessoa fosse retirada da comunidade. E, portanto, nas comunidades daquela época havia leprosários, ou seja, lugares onde pessoas leprosas formavam outra comunidade paralela, né? Só havia leprosos nessa outra comunidade. Aqui não está falando que essa pessoa necessariamente é uma pessoa perdida, não é disso que está falando. A imundícia de que está falando, quando usa o termo imundo, está falando da questão do fato dessa doença ser contagiosa mesmo, entenderam? A própria tradução imundo é uma tradução do século XVIII, né? Então a gente tem que ler com muita cautela essas palavras que aparecem aqui. Uma outra doença que aparece aí, está no versículo 13 e no versículo 14, é outra doença completamente diferente. Mesmo capítulo, olha só. Então o sacerdote o examinará. Se a lepra cobriu toda a sua carne, declarará limpo o que tem a mancha. A lepra tornou-se branca, o homem está limpo. Mas no dia em que aparecer nela carne viva, será imundo. Então, no versículo 13, está falando de uma enfermidade que aqui o texto se refere, que cobre toda a pele do enfermo de branco. Que doença é essa? Vitiligo. Não é lepra, percebem? E como o vitiligo não é contagioso, então ele diz, o homem será limpo. Viram só? Porém, no versículo 14, se aparecer carne viva sobre essa pele branca, aí é lepra. Então ele vai ser considerado imundo, né? Então isso aqui é mais ou menos um livro de diagnósticos, esses 2 capítulos, né? Se a gente examinar com cuidado esses 2 capítulos, assim, como não são diagnósticos muito detalhados, a gente vai ver sintomas de um monte de doenças de pele. Eu pesquisei isso. Nós vamos ver sintomas de micose, de sarna, de eczema, de erisipela, furúnculo, herpes, lipoma, pênfigo, já esqueci o que é isso. Na hora que eu olhei eu sabia, agora eu já esqueci. Verrugas, vitiligo, entre outros possíveis. Esqueci o que é pênfigo mesmo. Pênfigo e psoríase, já esqueci o que é. Os outros eu sei. Bom, dadas essas informações, eu vou fazer 6 perguntas hoje. E eu quero desenvolver o nosso estudo a partir dessas 6 perguntas. A primeira pergunta é: por que as doenças de pele são tão enfatizadas na Torá? Lembrando que a Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? A gente vê a Torá mencionando algumas outras doenças. A Eulália falou da questão da higiene, por exemplo. Existe no capítulo 15 uma menção ao corrimento. É o corrimento corrimento. Então, existem outras doenças que são mencionadas e existem recomendações a respeito delas no texto. Mas existe uma ênfase muito especial nas doenças de pele. Especialmente, existe uma ênfase no ritual de purificação das doenças de pele. As outras doenças que aparecem, que são mencionadas na Torá, os rituais de purificação são muito simples comparados aos rituais de purificação das doenças de pele. O que é um ritual de purificação? O sacerdote, na época, o sacerdote era multiuso, né? Ele era o médico, era o sacerdote, era o juiz, era um tanto de coisas. Então, 3.600 anos atrás era assim que funcionava. O que acontecia? A pessoa ia atrás do sacerdote e falava, estou com uma doença, pode me examinar? Aí o sacerdote examinava. Dependendo da doença, o sacerdote ia dizendo, tudo bem, você pode ficar na comunidade, não vai ter problema nenhum, só toma cuidado para não fazer isso, isso e isso.
Igual no caso da pessoa... bom, eu não vou dar outros exemplos não, senão o tempo vai passar. Então, tinha algumas recomendações do sacerdote. O ritual de purificação acontecia assim: a pessoa percebeu que a doença acabou, passou. Tipo, teve uma virose, que hoje a gente chama de virose, né, mas na época não tinha esse nome. A pessoa teve uma virose, passou a virose, ela ia lá procurar o sacerdote. A virose passou. Aí o sacerdote ia falar assim: olha, então faz uma oferta de paz, para poder agradecer ao Senhor Deus por ter te curado dessa virose. Né? Tem esse tipo de recomendação no texto da Torá. No caso da doença de pele, o ritual é tão complexo, quer dizer, passou a doença de pele, acabou o sintoma, e agora, o que eu faço? O ritual é detalhadíssimo. E aí a pergunta, então, por que a doença de pele é tão enfatizada na Torá? Para a gente entender isso, primeiro, a gente precisa dar uma olhada lá em Romanos capítulo 3, versículo 23. Dedos rápidos, porque eu com uma mão só já achei o versículo, e não está marcado. Um versículo conhecidíssimo, diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Numa oportunidade anterior, em 2016, quando eu fui chamado para pregar aqui também, eu disse que destituído, eu mencionei que destituído é o oposto de constituído. Então, se todos pecaram e por isso estão destituídos da glória de Deus, significa que antes de pecarem, estavam constituídos da glória de Deus, certo? Existe uma tradição judaica que propõe que o ser humano, antes de se rebelar contra Deus, a humanidade, antes dela proclamar a sua independência em relação a Deus, ela era revestida de luz. Então, o ser humano, nessa tradição, isso não está escrito na Bíblia não, tá, gente? Isso é uma tradição judaica. O ser humano brilhava do mesmo jeito que Deus brilha. Se nós pudéssemos ver Deus, ele seria uma fonte de luz, né? Isso sim está escrito na Bíblia. Então, existe uma tradição judaica que diz isso. Por quê? Porque Deus nos criou de acordo com a Bíblia, a sua imagem e semelhança. Logo, nós teríamos de ser luminosos, né? Essa tradição judaica é baseada, portanto, ela é inspirada no início do livro de Gênesis. Ora, se Deus brilha, então, quando Ele cria um outro ser à sua imagem e semelhança, então esse ser também brilha, é luminoso, tem luz própria, né? O problema é que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E quando nós falamos de glória, nós estamos também falando de luz. Inclusive, se vocês virem representações, pinturas e esculturas da Idade Média a respeito da glória de Deus, vocês vão ver sempre representações de raios de luz, geralmente cobertos de ouro. Então você vai ver lá uma escultura coberta de ouro com raios, indicando que aquilo ali seria a glória. Isso é cultura cristã já, né? Porque o povo judeu nunca fez imagem de escultura na história, né? Então eu já estou falando da cristandade. Onde que a gente se baseia para entender que a palavra glória está relacionada à luz? Em Hebreus capítulo 1. Deem uma olhada em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Sendo ele o resplendor da glória, sendo ele o resplendor da sua, eu falei o quê? Capítulo 1, versículo 3, né? Capítulo 1, versículo 3. Sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser. Ele quem? Se você ler o contexto todo, vocês vão ver que o texto aí está falando a respeito de Jesus. Vamos lembrar que a epístola aos Hebreus é uma epístola escrita aos Hebreus e não a outro povo, né? Ela chegou até nós pela misericórdia de Deus, mas ela foi escrita aos Hebreus, século I.
Esses hebreus aqui eram os hebreus que creram que que Jesus é o Messias, e, portanto, eles não deixaram de ser judeus, mas eles passaram a entender que aquele Messias que o povo judeu esperava há 1.600 anos, ou melhor, há 2.000 anos, né? 2.000 anos atrás, os judeus já esperavam o Messias há 2.000 anos, né? Então, esses hebreus aos quais este livro é endereçado, são judeus que creram que Jesus é o Messias. Por isso que na Bíblia traduzida pelo David Stern, que alguns de vocês têm aí, o título do livro é Aos Judeus Messiânicos, né? Quando fala resplendor de sua glória, nós estamos falando do brilho que é irradiado de Deus, certo? Então é por isso que existe essa tradição judaica, que é refletida aqui também no livro de Hebreus, que diz que o ser humano, antes de se rebelar contra Deus, ele era brilhante. Não só tinha mente brilhante, o ser humano brilhava literalmente, né? Essa é uma tradição, não vou julgar aqui a questão da literalidade dela, mas me importa nesse momento o significado dela, simbólico. Se ela é literal ou não, se essa tradição está correta ou não, não é tão importante para mim nesse momento. Me importa muito o significado dela, principalmente porque, conforme diz o apóstolo Paulo, as revelações de Deus foram confiadas aos judeus. Então, os pensamentos judaicos são muito relevantes para nós, né? Como eu mencionei, tem a pregação que eu fiz aqui no dia 29 de outubro de 2016, foi filmada e está disponível no canal da igreja, no YouTube. Então, se vocês quiserem conhecer o que eu falei a respeito dessa questão da luz, está disponível lá no vídeo, tá bom? Mas aí surge a questão número 2. Já que a humanidade antes disso, o nome da pregação lá de 2016 é Yeshua, que significa Jesus em hebraico. Então, Yeshua, a luz de toda a criação. A questão número 2 já que o ser humano foi destituído da glória de Deus, ou seja, ele não é mais um ser de luz própria, o que aconteceu, o que veio no lugar dessa luz própria? Porque a narrativa da criação diz que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, depois o ser humano se rebelou contra Deus, e aí, se a tradição judaica estiver correta, o ser humano perdeu essa luz própria, que era imagem de Deus, né? Existe uma medida paliativa para esse problema, para a humanidade continuar existindo? Existe. Deus providenciou essa medida paliativa. E essa medida paliativa está registrada na própria Bíblia. A gente vê muito essa medida paliativa em desenho animado, em pinturas, muita pintura da Idade Média, da Idade Moderna, do Renascimento, mostram essa cena. Então, eu vou convidá-los a ler agora em Gênesis, na 3ª página da Bíblia, capítulo 3, versículo 21. Qual, então, que foi a solução, ou a medida paliativa, melhor dizendo, para esse problema da falta de luz, que revestia o corpo humano? A solução foi, versículo 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Essa tradição judaica não entende essa vestimenta de peles. Tem várias tradições judaicas a respeito desse versículo, tá? Mas existe uma tradição judaica que diz que esta vestimenta de pele a que se refere o versículo 21 não é um boi que Deus matou e arrancou o couro e fez uma roupa para Adão e Eva. É a pele que ele colocou no corpo humano. Então, se essa tradição estiver correta, o ser humano, que antes era um ser luminoso e ele estava protegido por essa luz, o sol, vamos imaginar o sol tem luz própria. O sol é um corpo celeste protegido. Vamos dizer que cai um meteoro no sol, vai fazer cosquinha no sol?
vai acontecer nada, não é? Então, um corpo que tem luz própria é um corpo protegido, certo? Bom, estou fazendo agora também uma especulação aqui, né? Porque um vagalume não é necessariamente um corpo protegido. Mas estou pensando aqui em algo maior, certo? Estou me referindo à luz que Deus concedeu ao ser humano para brilhar, não do vagalume. Bom, então, se essa tradição estiver correta, a pele é muito mais do que nós imaginamos. Ela é um órgão do corpo humano que foi feito por último. Faz sentido, inclusive, que ele seja feito por último, certo? Porque ela vem por fora. Mas então ela é um órgão que foi feito por último. Eu não vou discutir, mais uma vez, não vou discutir a questão da literalidade do texto. Eu quero discutir o significado disso. Independente da literalidade do texto, a gente pode levar em consideração uma coisa. Imaginem, eu fico imaginando essa cena. Deus estava lá planejando criar o universo. E a última coisa que ele planejou foi a pele, porque ele já sabia tudo o que ia acontecer depois. Então, eu fico imaginando que Deus já tinha essa carta na manga, né? Porque ele é onisciente, ele sabe o futuro, o passado, o presente. Para ele não existe linha do tempo, né? Então, vem a terceira pergunta. Qual é o valor da pele para Deus? Lembra que nós estamos estudando Levítico capítulo 14 e 15, que fala de pele o tempo todo, doenças de pele e rituais de purificação pelas doenças de pele. Então, a terceira pergunta é essa: qual é o valor da pele para Deus? Bom, então, se essa tradição estiver correta, esse foi o último órgão do projeto de Deus para o corpo humano. É o único órgão do corpo cuja feitura por Deus é mencionada separadamente. O Gênesis, na narrativa da criação, não menciona, então Deus desenhou os olhos e depois ele formou o nariz e a boca e os dedos e o umbigo e colocou o estômago lá dentro e os pulmões. Não fala nada disso aqui. O único órgão do corpo humano que é mencionado no Gênesis é a pele. Tal a importância desse órgão, né? Lembrando que a pele é um órgão, tá, gente? Ela não é só um tecido, ela é um órgão, tá? É o maior órgão do corpo humano, diga-se de passagem. Como eu disse, independentemente de uma interpretação literal, o simbolismo da pele é muito enfatizado nessa narrativa da criação. E esse órgão, portanto, ele, seguindo essa tradição, ele é uma embalagem para um corpo que antes era revestido de luz e de repente ele se torna o quê? Carne viva, não é isso? Então o que acontece? Deus toma providência de proteger esse corpo para que ele subsista, porque um corpo humano sem pele, ele vai morrer de infecção generalizada em poucos minutos, não é isso? A nossa pele é um órgão protetor importantíssimo. Por que ela é essencial? Agora vamos pensar em termos biológicos mesmo. Num mundo como esse em que nós vivemos, em que existem vírus e bactérias que são invisíveis, nós precisamos de um órgão poderoso como a pele para nos proteger de invasores, não é isso? Além disso, a pele nos protege de incômodos. Imagine você sentado aí sem a pele do bumbum, por exemplo. Isso acontece em hospital, não acontece? Não é doloroso? Então, quando Deus providencia a pele, Ele providencia um órgão protetor, um órgão de conforto. Na verdade, eu interpreto esse momento em que Deus coloca a pele no corpo humano como um gesto de carinho, de um pai que quer cuidar de um filho, mesmo que o filho seja rebelde. Né? Vamos lembrar ainda que a Bíblia atribui a essa rebelião humana todas as mazelas que incidem sobre a humanidade. Então, desde um vírus perigoso, invisível aos olhos, até um meteoro que cai no planeta Terra, a Bíblia entende, ela diz que todas essas coisas acontecem sobre nós enquanto humanidade, não enquanto indivíduos não, tá, gente? Porque ninguém tem culpa de ter nascido com uma doença, por exemplo.
Mas a Bíblia diz que essas coisas incidem sobre a humanidade coletivamente, porque a humanidade coletivamente se rebelou contra Deus, né? E isso afeta inclusive a criação, tudo que foi criado, a natureza, né? A Bíblia interpreta que as coisas que acontecem na natureza que não são boas, elas também são culpa da ação rebelde do ser humano contra Deus. Exemplo, aquecimento global. Não preciso falar mais nada, né? Aquecimento global, elevação do nível dos oceanos, morte da barreira de corais australiana, escassez de peixe nos oceanos para alimentar as populações que vivem à beira-mar, extinção de espécies. Tudo isso, de acordo com a Bíblia, está relacionado com a ação rebelde do ser humano. Onde que a gente vê isso? Lá no livro de Romanos mesmo, na verdade, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 22, diz que sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. O contexto desse versículo nos diz que nós estamos falando de uma criação que geme porque o ser humano se rebelou contra Deus, né? Bom, então foi por causa disso que Deus teve que colocar sobre a humanidade essa túnica especial que nós vestimos até hoje. E por isso eu vejo que trata-se de um gesto de carinho de Deus a nosso respeito. E também eu entendo que deve ser provavelmente por isso que a Torá dá tanta ênfase às doenças de pele, porque é um órgão extremamente especial, e também dá tanta ênfase aos rituais de purificação. Para ilustrar, eu quero ler um ritual de purificação com vocês. Voltando lá em Levítico 14, versículos 10 a 20. São 11 versículos descrevendo um ritual de purificação. Então, olha só. Posso ler? Capítulo 14, versículos 10 a 20. Tentem imaginar a cena, por favor. Não leiam só as palavras, não. A gente poderia até fazer uma encenação aqui, né? Se a gente tivesse habilidades. Diz assim: no 8º dia, ou seja, no 8º dia depois que a doença sarou, tomará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira igualmente sem defeito, 3 jarros de flor de farinha, a melhor farinha amassada com óleo. O sacerdote que ministra a purificação colocará o homem ou a mulher a serem purificados juntamente com as suas oferendas à entrada da tenda do encontro, diante do Senhor. A tenda do encontro era o templo do deserto, né, que era uma tenda, não era um templo de pedras. Versículo 12. Em seguida, tomará um dos cordeiros e o oferecerá em sacrifício destinado a tirar culpas, juntamente com a caneca de azeite. Ou seja, gastou um cordeiro aqui. Tá? Lá em cima eu tinha falado de 2 cordeiros e uma cordeira. Então, aqui no versículo 12 ele gastou um cordeiro. E aí fará com eles o gesto ritual de apresentação diante do Senhor. Em seguida, imolará o cordeiro, esse mesmo cordeiro, no lugar santo, onde se imolam as ofertas do sacrifício pelo pecado e do holocausto. Ou seja, tem um lugar lá dentro da tenda do encontro onde se imolam os cordeiros que eram usados pela oferta do sacrifício. Isso não existe mais hoje, né, gente? Não existe o lugar de fazer isso mais hoje. Lembra que esse texto tem 3.600 anos. Essa oferta de reparação pertencerá ao sacerdote como um sacrifício pelo pecado, pois é a oferta santíssima. Tomará o sacerdote do sangue do sacrifício e o porá sobre o lóbulo da orelha daquele que se purifica, orelha direita, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Tomará em seguida a caneca de azeite e derramará um pouco desse óleo sobre a palma da sua mão esquerda. Molhará o dedo da mão direita nesse óleo, no azeite que está sobre a palma da mão esquerda, e com o dedo o aspergirá 7 vezes perante o Senhor. Em seguida, colocará um pouco do azeite que lhe resta
na palma da mão. Não, vou ler de novo, em seguida, versículo 17. Colocará um pouco do azeite que lhe resta na palma da mão, um pouco sobre o lóbulo da orelha direita, daquele que está passando pelo ritual de purificação, sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito, em cima do sangue do sacrifício de reparação. Ou seja, antes ele tinha passado sangue, agora ele está passando azeite. Isso é uma representação, percebem? Estava doente, sangue representa um sacrifício, ou seja, o corpo dele estava morrendo, e agora o azeite representa a cura, não é isso? A parte restante do azeite que tem na palma da mão, então aquele restinho que sobrou na mão esquerda, ele vai colocar sobre a cabeça de quem está sendo purificado, e assim terá feito sobre ele o rito de propiciação na presença do Senhor. O sacerdote fará o sacrifício pelo pecado e realizará sobre aquele que se purifica o ritual da expiação de sua impureza. Então aqui gastou, no versículo 19, gastou mais um cordeiro. Depois disso, imolará o holocausto, terceiro cordeiro, e oferecerá no altar o holocausto e a oblação, ou seja, a oferta de cereal, a oferta pacífica. O holocausto é o terceiro cordeiro. Havendo o sacerdote procedido sobre esse ofertante ao rito de propiciação, poderá declará-lo puro, ou seja, pode voltar a viver em comunidade normalmente. É um rito extremamente complexo e caro, né? Por causa dele ser caro, no versículo seguinte tem a alternativa para os pobres. Olha o versículo seguinte: se for pobre, aquele que passa pelo ritual de purificação. Aí vem o ritual todinho do pobre, porque comprar 3 cordeiros não é brincadeira, né, gente? Questão 4. Por que o ritual de purificação da pele era assim? A grande questão é que este é o único ritual de purificação que tem na Bíblia que é similar ao ritual de consagração dos sacerdotes. Vamos dar uma olhada lá em Êxodo capítulo 29. Êxodo 29, 20. Diz assim: tu sacrificarás esse cordeiro, recolherás um pouco do sangue e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, que era o sumo sacerdote, e sobre a ponta da orelha direita de cada um de seus filhos, que eram os outros sacerdotes, sobre o polegar das suas mãos direitas, como também sobre o polegar dos seus pés direitos. O restante do sangue tu o lançarás sobre o altar, ao redor. O altar não era uma coisa assim não, tá, gente? Vamos lembrar que nessa época, quando se falava de altar, a gente estava falando de uma mesa onde você colocava a carne e punha fogo nela. É isso que era o altar. O altar não era uma coisa assim, onde eu ponho um livro em cima, não era isso não, tá? Observaram como que o ritual de consagração de um sacerdote é muito similar ao ritual de purificação das doenças de pele, nesse texto? Então permanece a pergunta. Agora eu vou acrescentar a pergunta, estou na questão 4, né? A questão 4 é: por que o ritual de purificação das doenças de pele era daquele jeito que eu falei? Agora eu vou acrescentar: e por que, afinal de contas, então, que ele era similar ao ritual de consagração dos sacerdotes? Bom, obviamente isso tem que ter um significado. Esses rituais aconteciam de fato, aí não é nenhuma questão de discutir a literalidade, eles realmente aconteciam, isso aqui é histórico. As pessoas que saravam das doenças de pele iam lá procurar o sacerdote, e dependendo da doença eles tinham que fazer exatamente esse ritual, e faziam mesmo, né? Era um costume dos israelitas. E na hora de consagrar um sacerdote, né, chegou o momento da pessoa se tornar sacerdote, então ele tinha que passar por esse ritual que a gente acabou de ler em Êxodo. É tão similar que a gente tem que tentar encontrar analogias entre uma coisa e outra. Não dá para não tentar encontrar analogias, porque a gente aprende com os judeus que essas coisas acontecem na Bíblia porque tem um motivo, tem que ter um significado essa similaridade. Então eu tentei encontrar esse significado e vou dizer para vocês. Vamos tentar comparar o ritual de purificação da pele com o ritual da consagração do sacerdócio. Qual é o objetivo do ritual da consagração para o sacerdócio? É habilitar uma pessoa
a ser um intermediário entre Deus e o povo, certo? Essa era a função do sacerdote e a consagração dele tinha esse objetivo. Se não fosse feita a consagração, publicamente inclusive, o sacerdote não poderia atuar como intermediário entre Deus e o povo, lá no templo. E o ritual de purificação da pele, qual o objetivo dele? É reabilitar a pessoa como intermediário entre Deus e a criação, porque Deus colocou a pele na pessoa para que ela seja intermediária entre Deus e a criação. Lembra que Deus disse, agora vamos lá, eu não vou lembrar vocês não, abram Gênesis capítulo 1, versículo 26, segunda página da Bíblia, pode errar não, hein? Diz assim, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Qual o propósito de fazer o homem à sua imagem e semelhança? Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. A narrativa da criação diz que Deus criou o ser humano com o objetivo de governar a criação, com o objetivo de cuidar da criação, de administrá-la, e não de destruí-la. Então, como a pele é um órgão muito simbólico, pelo que nós vimos na página seguinte aí do Gênesis, quando uma pessoa adquiria uma doença de pele, depois ela tinha que ser reabilitada à função, porque a pele foi colocada para que o homem não perdesse a capacidade de dominar. Vamos recapitular então. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, com o objetivo de fazer o homem governar, administrar e dominar sobre a criação. Porém, o homem se rebela contra Deus e por isso ele perde a luz própria. Quando ele perde a luz própria, ele se torna vulnerável a todas as coisas que existem, que passaram a existir no mundo, as pragas, as doenças, os desconfortos, o frio, a miséria. E para contrabalancear esse problema, para equilibrar isso aí, Deus reveste o ser humano com a pele, que se torna, portanto, não só uma questão física, mas também simbólica, extremamente importante. Só que em algum momento, algumas pessoas adquirem doenças de pele. Como a pele é um órgão simbolicamente extremamente importante, é necessário reabilitar essa pessoa para continuar exercendo a função de dominar e governar a terra e toda a criação. É por isso que existia essa ênfase nas doenças de pele na Torá, e também é por isso que existia essa ênfase no ritual de purificação da pele, porque assim como o sacerdote era intermediário entre Deus e um fiel num culto, o ser humano, ou a humanidade como um todo, é a intermediária entre Deus e a criação, porque Deus colocou a humanidade para governar a criação, né? Então, essa é a resposta para por que o ritual de purificação das doenças de pele eram assim, né? Questão 5. A Bíblia sinaliza algum cuidado requerido para a pele? Quer dizer, tá bom, Deus colocou a pele em você. Aí você tem, portanto, um órgão maravilhoso, uma proteção poderosa que Deus coloca em você, e aí você tem que cuidar, né? É como eu gosto muito de nave espacial, de ficção científica futurista. E aí eu fico imaginando uma nave espacial sem o seu escudo, aquele escudo invisível, que nenhuma arma acerta aquela nave. Quando a energia da nave começa a falhar, o escudo vai embora e aí a nave é afetada, né? Então, nós temos um escudo em nós. A gente não faz ideia da quantidade de bactérias e vírus maléficos que nos atingem a cada segundo. A gente não tem ideia. E nós estamos sendo protegidos por essa pele todos os dias, o tempo todo, né? A gente não tem ideia. Isso é um carinho de Deus para conosco. Se nós fôssemos seres luminosos, esses problemas provavelmente não aconteceriam. Lembra que a luz do sol mata fungos, por exemplo? Né? Pois bem, então a questão 5 é: a Bíblia sinaliza algum cuidado requerido para a pele? Sim, ela sinaliza. E são poucos cuidados, isso aqui é interessante. Bom, em primeiro lugar, em vários lugares da Torá,
Não vou ler com vocês, porque são muitos. Em vários lugares da Torá, Deus fala para Moisés, cuidado com a higiene, não com essas palavras, né? Ele fala de lavar as mãos, fala de lavar os pés, fala de tomar banho. Por incrível que pareça, quem nunca leu, não tem noção do que eu estou falando. Se você ler os primeiros 5 livros da Bíblia, você começa a falar assim, mas aqui tem regra para fazer cocô? Tem. Porque naquela época não existia vaso sanitário e descarga. Então tem um versículo que explica como que você vai fazer lá no deserto para fazer um cocô. Entendeu? Tem isso na Bíblia. É um cuidado muito paternal ou maternal que seja. Mas é um cuidado delicado, percebem? Então tem muitas indicações na Bíblia a respeito de higiene, de lavar as mãos, lavar os pés, tomar banho, lavar o rosto e por aí vai. Mas quando se trata especificamente de preservar a pele, tem 2 trechinhos muito importantes, que é Levítico, capítulo 19, versículo 28, vamos ler esse aí primeiro. Diz assim: não fareis lacerações na vossa carne pelos mortos, nem no vosso corpo imprimireis qualquer marca, porque eu sou o Senhor. Tem muitos significados possíveis, isso aqui, né? No mundo contemporâneo, quando a gente fala lacerações na vossa carne, pode ter um monte de nomes. Se você procurar no Google, você vai achar vários nomes. Eu tive a curiosidade. E você vai achar muitas fotos também, horríveis. E também imprimireis qualquer marca. Também tem muitos significados, muitos nomes possíveis, muitas maneiras de acontecer, né? Esse é um cuidado que Deus pede que nós tenhamos, de proteger o nosso corpo, proteger esse escudo que Ele nos deu, de um ferimento, não só, eu diria, não só físico, porque a Bíblia não é um livro só para o mundo visível, ela também é para o mundo invisível, né? A Bíblia não trata só de questões materiais, ela trata de questões espirituais também. Ela trata das duas coisas. Vamos esclarecer que a Bíblia também não trata só de questões espirituais. Muita gente acha que a Bíblia é um livro espiritual. Se fosse um livro espiritual, ela não ia falar para lavar as mãos, lavar os pés, tomar banho. Não fala de escovar dente, porque não existia escova de dente nessa época, né, gente? Então, a Bíblia não é um livro só espiritual, não. Ela é um livro material, sim. Ela dá diretrizes para a sociedade funcionar, de justiça. Nesse próprio capítulo que a gente acabou de ler, dá uma olhada aí no versículo 35, só de curiosidade, não tem nada a ver com o nosso assunto, não. Então, aí a gente está em Levítico 19, né? Versículo 35, olha só que interessante. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pesos justos, éfa justo e justo rim tereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. É um livro que fala de justiça, de equidade, de distribuição de renda, de reforma agrária. E tudo isso tem na Bíblia. Inclusive fala de empréstimos abusivos, fala de lucro, fala contra o lucro, inclusive. Fala contra o lucro em empréstimos, né, especificamente. Então, a Bíblia é um livro muito abrangente. Quando a gente lê esse texto aqui, portanto, a gente tem que imaginar que esse texto, esse versículo, essa proibição, ela tá no meio de um monte de mandamentos que são muito carinhosos com a população, com a comunidade, com a sociedade, com as pessoas, né? O outro texto que eu localizei a respeito dessa questão do cuidado com a pele é Deuteronômio 14. Vamos dar uma olhada lá. Eu estava dizendo, então, que esse mandamento ele não tem só uma implicação física de proteger a pele de um possível ferimento. Não é só isso. Ele tem uma implicação espiritual também. Porque os povos pagãos, ou seja, os povos que não reconheciam esse Deus que deu essas revelações para Moisés, eles faziam marcas no próprio corpo
para se dedicarem aos seus deuses. Além disso, isso é muito importante, vamos esquecer o mundo espiritual, mas vamos falar de moral. Escravos que tinham escravidão perpétua, até muito recentemente, desde essa época e muito antes dessa época, eram marcados no seu corpo. Então, marcas no corpo são símbolo de submissão a alguma coisa, ou a um senhor de engenho, ou a um político corrupto lá do Império Romano, na Idade Antiga, ou a um deus pagão que não existe, mas as pessoas se ajoelham diante dele. Ele é um pedaço de madeira esculpido, mas as pessoas beijam ele e acham que ele vai fazer alguma coisa por elas, né? E o grande trunfo das revelações que o povo de Israel teve é terem sido o primeiro povo na história da humanidade a perceberem que essas relações entre o ser humano e aqueles deuses que não existiam, e as relações entre o ser humano e outros seres humanos que se tornavam donos de seres humanos, eram, na verdade, relações distorcidas. Então, quando se diz, não faça marca no seu corpo, não dilacere a sua carne, por causa disso ou por causa daquilo, nós estamos dizendo aqui, não se tornem como os pagãos que se dobram diante de costumes que são indignos do ser humano. Um ser humano torna-se dono de outro ser humano. Isso é um costume indigno da própria humanidade. Então, a implicação é muito maior do que simplesmente fazer um sinal visível, né? Deuteronômio capítulo 14, versículos 1 e 2. Olha o que diz: filhos sois do Senhor vosso Deus, não vos cortareis a vós mesmos, nem abrireis calvas entre os vossos olhos. Está falando aqui de raspar a cabeça aqui no meio, assim, ó. Certo? Então, nem abrireis calva entre os vossos olhos por causa de algum morto, porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu para lhe seres o seu próprio povo, acima de todos os povos que há sobre a face da terra. Gente, é uma coisa extraordinária. O que eu já li de história da religião, claro que eu não li tudo, né? Obviamente, pode ser que eu me surpreenda em algum momento, mas eu estou achando difícil ultimamente, porque eu conheço historiadores, eu conheço pessoas que têm doutorado em ciências da religião, conheço pessoas que são amadores, mas gostam muito de estudar e sabem muito mais até do que um doutor. Conheço muita gente assim. E a gente começa a se perguntar e pesquisar e fala assim, teve algum povo monoteísta, alguma nação monoteísta antes dessa aqui? Não teve. Não teve. Teve alguma nação que negou o princípio da escravatura antes dessa aqui? Não teve. Então, é muito relevante para a nossa vida hoje considerar o valor desse texto que está aqui, ainda que seja um texto de 3.600 anos, porque ele é atual. Ele não é só atual, ele é vivo. Então, bom, esses dois textos que eu li com vocês, tanto lá de Levítico quanto esse aqui de Deuteronômio, às vezes são reputados, assim, são entendidos como que se eles invadissem a privacidade do indivíduo, né? A liberdade de expressão individual. Eu não posso fazer o que eu quero com o meu corpo. Teoricamente você não pode mesmo não, porque Deus te deu o corpo para você administrar a criação dele. Você tem que cuidar bem desse corpo, né? Só que, na verdade, como eu já tentei demonstrar aqui, esses mandamentos não são invasivos, eles são carinhosos. Eles estão tentando nos proteger daquilo que a humanidade fez com ela mesma, a ponto de um ser humano se tornar dono de outro ser humano. Percebem? Na verdade, pelo contrário, Deus deseja que nós sejamos filhos dele. É por isso que esse texto de Deuteronômio começa com: filhos sois do Senhor vosso Deus. Alguém pode falar assim: mas esse livro aí foi escrito pelo povo de Israel para os israelitas lá de 3.600 anos atrás. É uma grande bobagem isso, porque ao longo do texto
fica muito claro que os israelitas tinham a missão de levar essa mensagem a outros povos. E nós não vamos discutir aqui se eles conseguiram fazer isso ou não, mas existia essa missão. Querendo ou não, eles influenciaram a civilização ocidental em muitos aspectos, né? Alguns princípios que estão neste livro influenciaram determinantemente a civilização ocidental. Por exemplo, não furtarás. É um princípio que está lá, nesse texto aqui, que está sendo aplicado hoje como lei. Está no Código Penal brasileiro, por exemplo. Mas eu não vou discutir essa questão deles terem realmente cumprido o papel deles ou não. O que eu quero dizer é que Deus estava querendo tratar aquelas pessoas ali como filhos e queria que as pessoas que eles viessem a influenciar também fossem filhas dele, se tornassem filhos dele, né? Por quê? Ele deseja que nós voltemos a ter a luz dele em nós, a luz que ele implantou em nós quando nós fomos criados enquanto humanidade. E ele deseja também que nós, ao dominarmos a criação, porque, vamos combinar, nós dominamos a criação, né? Nós temos uma estação espacial, gente. Tem pessoas que moram 400 quilômetros acima da superfície da Terra. Isso é sensacional. Nós já pisamos na Lua. Isso é dominar a criação. Tem limites para isso. Por exemplo, até hoje o ser humano ainda não descobriu como é que ele vai fazer para sair do campo magnético do planeta Terra. Porque se ele sair do campo magnético, ele vai ser queimado na mesma hora. O campo magnético da Terra nos protege dos raios gama, que vêm do espaço sideral em todas as direções, né? Se o ser humano sair desse campo magnético, ele é queimado na mesma hora. Não só o ser humano, qualquer ser vivo do planeta Terra. Com exceção de alguns poucos seres vivos, por exemplo, o tardígrado. Depois vocês procurem o tardígrado no Google. Então, na verdade, Deus quer que quando nós dominarmos a criação, quando nós exercemos a nossa função de dominar a criação, porque nós estamos exercendo essa função, mas Ele quer que nós façamos isso com o olhar dEle, com o sentimento dEle, com o amor que Ele tem pela criação, inclusive por nós. E aí eu vou para a questão 6, porque Deus, como eu disse, Deus quer que nós, e é a última questão, Deus quer que nós brilhemos novamente a luz que Ele colocou em nós. E a questão 6 é, além desses cuidados requeridos para essa embalagem especial, o que mais é necessário para que nós realmente possamos irradiar a luz de Deus? E a resposta está em João capítulo 1. Agora nós vamos ler um texto do 1º século, ou seja, um texto que tem pouco menos de 2000 anos. Esse texto não foi escrito em hebraico, foi escrito em grego, mas a lógica dele, a semântica dele é toda hebraica. Então, inclusive, esse texto é muito, eu diria que esse texto é muito distorcido. Eu mesmo já distorci muito esse texto, estudando antigamente. Porque eu fui estudar patrística, que é uma área da teologia sistemática, e aí eu estudei o pensamento dos primeiros teólogos da igreja cristã, que muitos deles foram influenciados por filosofia grega, e eles liam esse 1º capítulo de João sob a ótica grega, dava tudo errado. E aí, essa coisa que dava toda errada gerou a teologia cristã moderna, que nós estamos vendo por aí. Misericórdia, exatamente. Isso tem 1900 anos que está acontecendo, né? Na verdade, esse texto foi escrito por um judeu, ainda que tenha sido escrito em grego, ele foi escrito por um judeu, que conhecia muito bem a Torá hebraica, conhecia muito bem os profetas hebraicos, conhecia muito bem os escritos hebraicos. Então, quando esse autor, João, escreve o Evangelho de João em grego, ele está pensando em hebraico. É como se eu fosse escrever em inglês. Eu vou continuar pensando em português, provavelmente. Porque o grego era a língua do império na época, né? Ele falava hebraico, provavelmente ele falava aramaico também, sabia escrever hebraico, provavelmente,
Mas como ele tinha que escrever para muitas pessoas que não moravam no mesmo lugar que ele escreveu em grego. Se eu quero hoje dar um recado universal, fazer um manifesto, eu vou fazer um manifesto em Tupi-Guarani, por exemplo? Não, vou fazer em inglês, que aí todo mundo pode ler em qualquer lugar do planeta Terra, não é isso? Muito bem, foi o que ele fez, escreveu no inglês da época, que era o grego. Mas a filosofia dele é hebraica, tá? Vamos ler versículos 1 a 14. Diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Estamos falando de Gênesis, não é isso? Estamos falando daquela narrativa da criação lá, ó. Lembra que o corpo humano, na tradição, naquela que eu mencionei, tinha luz própria, ele foi destituído daquela luz, e aí Deus proveu uma pele para ele. Então, todas as coisas foram... Bom, seguindo aí. Então, vou ler tudo de novo, porque eu cortei o raciocínio. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. João não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Porque a verdadeira luz que alumia todo o homem estava chegando ao mundo. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do ser humano, mas da vontade de Deus. Se nós continuarmos lendo o texto, nós vamos ver que o personagem principal desse texto que eu acabei de ler é Jesus. Então, isso aqui é um texto escrito por um judeu do século I, dizendo que Jesus é o Messias que o povo de Israel esperava desde a época de Abraão, ou seja, desde 2000 anos antes disso aqui, né? Então, o que esse texto diz para nós? Porque o que eu estou procurando é a resposta para a pergunta número 6. Além dos cuidados requeridos para essa embalagem especial, o que mais é necessário para que possamos irradiar a luz de Deus? Vamos recapitular. Nós já irradiávamos a luz de Deus antes de nos rebelarmos coletivamente contra Deus. O que nós precisamos fazer, então, para voltarmos a irradiar a luz de Deus? Deus quer nos chamar de filhos. Lembra lá de Deuteronômio, que eu li para você? Deus quer nos chamar de filhos. E se nós formos filhos dele, assim como Jesus é filho dele, como diz o texto bíblico, assim como Jesus é a luz, nós também seremos luz. É por isso que aqui está a resposta dessa pergunta. Por quê? Versículo 12: a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, a todos os que o receberem e a todos os que crerem no nome de Jesus, Deus lhes deu o poder de novamente irradiar a luz de Deus. Este é o fim da minha reflexão oficial. Agora eu vou fazer uma reflexão não oficial. Vamos supor que essa tradição judaica, além de correta simbolicamente, ela esteja correta literalmente, que o ser humano já teve mesmo um corpo luminoso.
Quer dizer que ao nos tornarmos filhos de Deus, nós vamos voltar a ter um corpo luminoso. Creio que não é a realidade neste momento de nenhum de nós aqui, né? Senão a gente apaga a luz ali e não precisa mais pagar energia elétrica. Mas não é o caso aqui hoje. Então, essa também pode ser a nossa expectativa futura. Porque da mesma forma como a Bíblia nos garante que, porque Jesus ressuscitou, aqueles que creem no seu nome também ressuscitarão, também nós podemos presumir que se Jesus é a luz, nós também seremos luz, de fato, não só simbolicamente.